Então, bom dia, meus amigos. Hoje, quem iria fazer o estudo era a nossa companheira, né, a Elis Costa, de Araguaína, só que ela teve alguns imprevistos essa noite e falou que não poderia realizar o trabalho. E com muita alegria nós daremos a continuidade com o auxílio dos bons espíritos, com o auxílio de cada um aqui presente nesta manhã, encarnados e desencarnados. Então, olha só. Para facilitar, geralmente, Jeika, nós fazemos a leitura, né, e depois vamos fazendo os comentários. Eu já até abri aqui para ficar mais fácil. Vou compartilhar aqui, só confirmo se estão ouvindo direitinho. Deixa eu ver aqui o volume. Ok. Só confirmo se vão estar assistindo. Qual o capítulo, João? É o 24. Obrigado. Eu vou compartilhar aqui, ó, só tá indo aqui, ó. Estão vendo? Para mim ainda não apareceu, João. Não, João, não está vendo, não. Não vou dar Agora foi. Foi, né? Agora foi. Ótimo. Quem tiver compartilhar, que aí fica mais fácil para todo mundo, a gente ver, é outra coisa, né? A gente consegue até organizar os pensamentos. Então, meus irmãos, só lembrando que hoje, né, é o nosso último estudo do primeiro semestre. Nós teremos aí esse recesso de julho, retornaremos de agosto a novembro, né? E nós vamos começar o estudo desta manhã, né, já com muita gratidão a Humberto de Campos por todas as lições, por todos esses ensinamentos nesse primeiro semestre, né? E o estudo de hoje é o capítulo 24, Proteção Educativa. Então vamos ler, né? E depois iremos fazer uns comentários e deixaremos a palavra aberta também. Então, proteção educativa. No jardim, o tamanho tá bom? O tamanho da... Tá bom o tamanho? Ou quer que eu aumente um pouquinho mais a letra? Tá conseguindo ler bem? Tá bom, João, assim. Tá bom o Tá. tamanho, né? Isso, Tá ok. bom assim. No jardim... Tá bom o tamanho. Obrigado. No jardim da residência confortável da família Torres, palestravam duas entidades espirituais. Ezequiel, esclarecido mensageiro e amigo desvelado, vieram observar os serviços de Antônio junto àquele núcleo familiar que os dois haviam tomado sob dupla guarda, em razão dos elos afetivos que os reuniam entre si desde muitos séculos. Como seguem os nossos tutelados? Inquiriu o emissário que vinha de plano superior. Compreendem agora a proteção divina? Com que esperança vivo refletindo na situação deles? Sabe você que muito devo a Malvina e a João, em face das minhas duras tarefas no pretérito. Tive a felicidade de adiantar-me na senda evolutiva, e, no entanto, não me seria possível esquecê-los. O companheiro ouvia-lhe as expressões sem ocultar a profunda melancolia que lhe transparecia no rosto. Ezequiel, todavia, dando curso às emoções sublimes do momento, prosseguiu. Congreguei meus velhos amigos com os adversários de outra época e espero que, transformados em pais e filhos no cadinho doméstico, possam agora avançar no rumo da paz que excede o humano entendimento. A gratidão não ouvida os bens recebidos. É o que acontece igualmente entre nós ambos, meu caro, murmurou Antônio, comovido. Não posso apagar da lembrança o débito que me vincula à sua generosidade.
Como se não desejasse receber agradecimentos diretos, Ezequiel modificou a rota da conversação, acrescentando: Malvina, comporta-se bem na luta redentora? O interpelado mostrou sinais de amargura no semblante abatido e respondeu: Não tem sabido enfrentar a facilidade e a abundância. Vive aflita sem causa, insatisfeita sem motivo. Com tantos recursos que lhe são conferidos, interrogou o superior admirado. Infelizmente assim é. Há alguma enfermidade grave atormentando a família? Esboçou Antônio significativo gesto e acrescentou: Segundo sabemos, o corpo ocupado pela doente não pode acomodar-se com a saúde perfeita, mas, no círculo de minhas possibilidades, esforço-me quanto possível para que Malvina, João e os filhos estejam equilibrados. Nunca se levantam cada manhã sem que os assistas com os elementos fluídicos de medicação, e desse modo tenho tido o prazer de vê-los bem dispostos no trabalho comum que edifica sempre. É porventura insuficiente o salário que recebem? Quanto a isso, elucidou Antônio, marcham na terra em carro confortável e precioso. O chefe da casa dirige um escritório com remuneração excelente. José e Oscar, os dois filhos mais velhos, são autoempregados de uma oficina em Todos os Santos. Hermenegildo e Paulo, os dois menores, trabalham no centro urbano com um vencimento compensador. Sofre alguma perseguição descabida? Desfrutam geral estima, e além disso, incumbo-me de auxiliá-los diariamente, conforme suas recomendações, colaborando indiretamente na solução de todos os problemas que os interessam de perto. Possui a razão séria para desgostos íntimos? Antônio sorriu e obtemperou. Não contam com motivos quaisquer para contrariedades fortes. Entretanto, procuram-nos. Vivem nervosos e exasperados. O espírito materno é sempre a fonte de inspiração para o santuário doméstico, e a posição atual de Malvina nesse sentido é das mais deploráveis. Tanto se queixou a nossa amiga que o marido e os filhos andam hoje contagiados do mesmo mal. Afirmam-se desprotegidos, cansados, desiludidos da sorte. Não há ensinamento que os esclareça, alegria que os alente ou remuneração que os satisfaça. Ezequiel, preocupado, considerou, depois de longa pausa: Observarei pessoalmente. Demandaram o interior em atitude fraterna. Era manhã e Dona Malvina, muito distante do governo do lar, mantinha-se em prosa comprida, como a senhora da vizinhança. Dona Amélia, comentava gesticulando, a senhora está muito enganada quanto à nossa situação. Meu esposo recebe ordenado miserável. Meus filhos não ganham para viver com decência. Já não sei como solucionar os presentes enigmas financeiros. Estamos empenhados em armazéns e lojas. Ocasiões aparecem nas quais, francamente, não sei como me comportar. É estranho, clamava a interlocutora, porquanto sempre supus a sua casa em ótimas condições. Eu? Nós? Tornava a protegida de Ezequiel. Vivemos atolados em débitos pesados. Ah, minha amiga, enquanto João se esgota, morro aos bocadinhos, entre aflições de toda sorte. Somos muito infelizes. Lamentações alongaram-se pelas horas adentro.
E tão logo se despediu a vizinha, outra amiga apareceu, continuando Malvina no mesmo diapasão. Andava saudosa de sua palestra, minha boa Teresa. As pessoas atormentadas e sofredoras, né, assim como eu, necessitam ouvi-la. No entanto, dona Malvina, objetava a amiga bondosa, o seu aspecto é outro. Creio encontrá-la muito forte e tranquila. Eu, minha filha, respondi a senhora Torres, tornando a voz comovedora e mais trêmula. Nunca sofri tanto quanto agora. Não sei o que será de nós. Tudo está negro em nossos caminhos. No serviço, o esforço de João não é apreciado na devida conta e meus desventurados filhos se esfalfam inutilmente entre exigências indébitas dos administradores e vãs promessas de melhoria. Até onde iremos com as nossas provações amargas? Já não sei orar, e tão grandes têm sido os nossos padecimentos, que a fé me parece vazia, sem expressão. Daí a instantes, enquanto Malvina desfiava o longo rosário de lágrimas verbais, entra o marido para o almoço, seguido pelos filhos com alguns minutos de espaço. A visitante, atordoada, sem mais delonga, despediu-se e a residência dos Torres converteu-se num purgatório de imprecações. O chefe da casa insurgia-se contra os políticos, contra os acionistas da empresa que se ligara, reclamava quanto ao pão mal feito e condenava o guardanapo mal posto, fazendo larga ostentação de autoridade, ao passo que os filhos lhe copiavam os gestos, excedendo-se em afirmações levianas ou insensatas. Dona Malvina, no centro daquele desvairado parlamento doméstico, enxugava os olhos inchados de chorar, proclamando-se a mais infeliz das mulheres. Por 2 horas consecutivas, ali esteve Ezequiel, observando discussões e reclamações. O grupo não encontrava um minuto sequer para conversar edificando. Aquela meia dúzia de corações reunidos assemelhava-se a um poço de águas envenenadas, expelindo lodo pelas bordas. Fundamente consternado, o benfeitor dirigiu-se a Antônio com amarga inflexão. É lastimável identificar a atitude de nossos velhos amigos. Infelizmente, não sabem receber o concurso da amizade reconhecida. Não dispõem da suficiente educação para registrar as manifestações de nossa ternura. A benefício de todos, porém, ficaram a sós por algumas semanas. Antes que o mentor concluísse, perguntou Antônio espantado. Que diz? Deixaremos Torres sem assistência? Que será dessa pobre família? Não aplicaremos remédio violento, elucidou Ezequiel, convencido. A proteção aos companheiros na carne é análoga à que se dá às plantas. De quando em quando é preciso retirar, mudar ou renovar. Malvina, João e os filhos permanecerão. Só aceitar aqui, meus irmãos, calma aí. Entrou? Entrou. Ah, isso. Malvina, deixa eu só ver aqui. Malvina, João e os filhos permanecerão sem escolas durante 30 dias. Você virá comigo para descansar em férias e verificaremos o proveito de semelhante medida. Creio que nesse pouco tempo fará Malvina intensivo curso de entendimento, serviço, gratidão e prece. Nossa amiga tem recebido hoje a proteção confortadora, mas doravante necessita receber a proteção
educativa. O programa traçado foi cumprido integralmente. A breve trecho, a Casa dos Torres experimentou enorme alteração. Tão logo se ausentou Antônio, o silencioso amigo oculto, o desespero ali atingiu a culminância. Os filhos do casal, no dia imediato ao do afastamento dele, se empenharam em luta corporal, no respasto da tarde, e Oscar teve o braço direito quebrado, recorrendo à intervenção médica. No terceiro dia, Hermenegildo foi dispensado do trabalho por insubordinação. No quarto, José foi conduzido à Santa Casa em vista de inesperada apendicite com supuração. No quinto dia, o chefe da família foi atropelado por automóvel, ao sair do escritório sendo transportado ao pronto-socorro. E no sexto dia, Paulo era trazido para casa em carro de assistência municipal em razão de queda espetacular no serviço. Dona Malvina não encontrou mais tempo para se queixar do mundo e da sorte, e findos os 30 dias do programa, quando Ezequiel e Antônio lhe penetraram de novo o domicílio, encontraram-na em oração profundamente transformada. Que ensinamento, né, meus irmãos? Que capítulo, né? Então, é interessante que sempre qualquer texto que a gente faça, uma leitura, qualquer texto, né? A primeira leitura ela é muito superficial, né? Então, agora a gente vai voltar no texto, né? E vamos pegando os elementos para a gente tentar compreender ao máximo o que nosso querido Humberto de Campos quis nos orientar nesta manhã. Quando nós pegamos, né, o título, nós vimos ao longo dessas obras que nós temos refletido aos domingos, né, proteção educativa. Não é simplesmente uma proteção educativa. Tem todo um diferencial, né, na proposta da história de hoje, né? Então, olha só, quando começa aqui, né, ele começa falando, ó, no Jardim da Residência Confortável da família Torres, né? Então, a gente vai encontrar essa família, palestravam duas entidades espirituais. Então, na casa da família, tinha ali dois espíritos conversando, né? Dois espíritos conversando. E nós vamos no livro dos Espíritos, né? Para nos esclarecer. No capítulo 1, né? A questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, né? Porque aqui fica muito claro, né? A interpenetração do mundo material, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Tinha dois espíritos nos lares ali, no lar, né? Então, os espíritos ocupam, os espíritos estão por toda parte, os espíritos superiores nos esclarecem. Povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Muito bem, mas olha que interessante, né? Então, os espíritos estão ao nosso lado, né? E assim como os espíritos estavam ali, né, na família do Torres, conversando, né? Existem também os espíritos, né, que estão ao nosso lado, né, responsáveis pela nossa família. Ali, quem que era o mentor responsável pela família? Era o Antônio, né, responsável pela família Torres. E o Ezequiel, o que aconteceu com o Ezequiel?
O Ezequiel era outro espírito, né, já mais esclarecido, mais evoluído, que veio de esferas superiores para acompanhar, né, para saber como está essa família, né, porque eles tinham elos, eles tinham ligações, né, e é interessante, meus irmãos, a fala dele aqui, ó, né, ele já tinha alçado novos voos, mas estava preocupado com essa família, né, tive a felicidade de adiantar-me, Ezequiel fala, na senda evolutiva. No entanto, não me seria possível esquecê-los, né? Então, não tem como a gente caminhar, né, bem sabendo que o nosso próximo não está em boas condições. Então, natural é a gente retornar, auxiliar, né? E mesmo que tenha alguma missão, que não foi o caso do Ezequiel, ele precisou partir para regiões superiores, ele voltava preocupado com esta família, né? E é muito interessante a forma como eles vão conversando ali no lar da família Torres, ele preocupado com eles, né? Como que estavam o dia a dia, né? E aqui tem um esclarecimento bem interessante dele, olha só. O que ele fala aqui? Ó? Ezequiel, todavia, dando curso às emoções sublimes do momento, prosseguiu. O que Ezequiel falou? Congreguei meus velhos amigos com os adversários da outra época e espero que, transformados em pais e filhos no cadinho doméstico, possa agora avançar no rumo da paz que excede o humano entendimento. Então, olha só, o Ezequiel, ele conseguiu, né, nesse planejamento familiar, congregar, unir numa mesma família adversários do ontem, né, pais e filhos. E agora nós vamos verificar, olha que interessante, no livro Vida e Sexo, né, uma obra assim fininha, né, é muito oportuna, ela traz esclarecimentos muito oportunos em torno da família, em torno da vida, em torno do sexo. O capítulo 2, intitulado Família, o que vai esclarecer? Ó? A família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, que é fala do Emmanuel, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Olha que esclarecimento importante aqui. Então, nesse caso ali, tinham reunidos ali, né, adversários. Por isso a gente vê tanta dificuldade no ambiente familiar. Como nós temos dificuldade, relação, né, entre os companheiros, entre, né, o casal, relação entre pai e filho, né, e filhos, vice-versa. Como é difícil. Por que é tão difícil assim, né? Muito, na maioria dos casos, são realmente, né, resgates, né, resgate onde a família proporciona um ambiente, né, para que aconteça essa renovação, né, essa renovação. Então, continuando, meus irmãos, olha só. Então, ele fala isso, né, então ele fala disso, que ele participou dessa organização, desse planejamento, para que dessa família, ele estava preocupado com essa família e veio perguntar pelo mentor da família, né, o Antônio, para saber como estava. E ele fala, a gratidão não esquece os bens recebidos. Com certeza ele também recebeu muito auxílio dessa família. Então nós somos devedores uns dos outros, né? Todos nós. E aí o Antônio fala depois, é o que acontece igualmente entre nós ambos, meu caro, murmurou o Antônio comovido. Então eles estavam assim muito emocionados nesse momento. E ele começa a falar, não posso apagar da lembrança o débito que me vincula à sua generosidade. Então quando ele ficou assim emocionado, o Antônio, né, perante a generosidade do Ezequiel, ele já enalteceu Ezequiel, Ezequiel, o que ele fez? Como se não desejasse receber agradecimentos diretos, Ezequiel mudou a rota da conversação. Olha só, como que a espírita é mais evoluído, né? Se a gente não, a gente começa a enaltecer a nossa personalidade, né?
E o nosso irmão aqui, né, devido ao seu grau evolutivo, ele já muda o assunto e já começa a perguntar, olha só. E Malvina, né, que é o foco dele, a preocupação dele com esta família. E Malvina, ela está bem na luta, né? Então ele vê, o Antônio, ele vem esclarecer, olha só. Ele falou realmente que ela não estava bem, ela vive aflita sem causa, insatisfeita sem motivo. Ela não tem sabido enfrentar a facilidade e a abundância, né? Nós, às vezes, pedimos tanto, né? A fartura, né? A riqueza, não que ela seja ruim, né? Mas aqui na história de hoje, nós vamos encontrar o caso de uma família que estava em abundância, mas não estava sabendo viver com equilíbrio, né? Em plenitude com a abundância, né? Então, ela estava sempre insatisfeita, reclamando, como nós vimos ali, né? E ele começou a questionar, como assim? Eles têm uma condição boa, é, né? E ele continua interrogando, né? Com tantos recursos que lhes são conferidos, né? Quantos recursos eles continuam ainda com problemas? E o Antônio confirma, infelizmente assim é. Há alguma enfermidade está atormentando a família, algum problema maior, né? E o Antônio explica, ó, segundo sabemos, o corpo ocupado pela alma doente, né? Não pode acomodar-se com a saúde perfeita, né? Não tem como, né? Nossa alma, nós temos muitas imperfeições, né? Muitas imperfeições morais. Então, não tem como ter a saúde perfeita, né? Mas no ciclo de minhas possibilidades, olha que interessante, é uma parte assim que realmente a gente fica emocionado, olha só, esforça-me quanto possível para que Malvina, João e os filhos estejam equilibrados. Nunca se levantam cada manhã sem que os assista com elementos fluídicos de medicação e, desse modo, tenho tido prazer de vê-los bem postos no trabalho comum que edifica sempre. Olha só, gente, meus irmãos, o amparo, né? O Antônio relatando o esforço, esse espírito protetor da família, relatando o esforço que ele faz, acompanhando, né, o casal, acompanhando os filhos, com tudo de necessário para que a família possa ter êxito na atual existência. Olha só, nesse momento nós iremos lá no livro dos Espíritos, né? Muito oportuno, meus irmãos, depois, aqui, ó, no capítulo 9, olha só, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? A Aninha está de mãos apostas, aí já está pegando o livro para acompanharmos juntos, né? Então, aqui na questão 489, olha só, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo. A gente vai ver como que é a proteção nossa. A gente fala, nossa, eu estou esquecido, ninguém pensa em mim, eu estou largado aqui desse mundo de tanto sofrimento. E será que é assim mesmo? Então vamos por etapa aqui, né? Então, há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para proteger. Então, existe algum espírito? Os espíritos superiores nos esclarecem. Sim, o irmão espiritual. É o que chamais o espírito bom ou gênio bom, ou anjo da guarda, né? Então, todos nós, sem exceção, todos nós temos um espírito, né, ligado a nós, todos nós, né? E qual a missão do espírito protetor, né? A de um pai em relação aos filhos, conduzir seus protegidos pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Então, todos nós, olha só o amparo que nós temos. E será que nós usufruímos? Será que nós, em nossas orações, buscamos conectar com o nosso espírito protetor, pedindo ele uma orientação, né? Em momentos difíceis, pedindo auxílio? Será que nós lembramos desse recurso valioso, né, que nós temos, né? E aqui, olha só, né? Então aqui no livro dos Espíritos vai continuar comentando, né? Vai continuar aqui falando, né? Aqui está o espírito protetor, mas existem também os espíritos familiares. É muita ajuda, meus irmãos.
Né, Vaninha? Muita ajuda. Olha só, quer ver, ó? Protetor. Aqui, ó. Ó, espíritos. Deixa eu só ver aqui o chat que eu tenho uma... A Nilma chegou, que bom que a Nilma conseguiu chegar a tempo. Isso aí. Então, olha só. Na questão 514 agora, Vaninha, né, você está com o livro aí, ó, se quiser acompanhar, olha só. Espíritos familiares, espíritos simpáticos, espíritos protetores são a mesma coisa, né? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa, né? Aqui vem um esclarecimento agora de Kardec, ó. Espírito protetor, anjo da guarda, né? Quer falar uma coisa? Fica à vontade. É, Fica à vontade, Vani. você vai liberar para a gente falar daqui a pouco, né? Vamos, vamos. Ah, tá. Então eu aguardo, João Vamos. Paulo. Estou Tá inscrita. bem. Tá bem. Então, olha só, espírito protetor, anjo da guarda, o bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido, né? Os espíritos, né? Então, todos nós temos o espírito protetor, que é, né? Ele, ele é mais evoluído e está sempre nos auxiliando a progredir, é responsável pela nossa encarnação. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, né? A fim de serem úteis dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito, né? São bons, mas às vezes pouco adiantados, né? E às vezes um pai ou uma mãe desencarnou, está ali preocupado com o filho, aproxima, quer ajudar, mas às vezes não tem muitos recursos, né? Né, então são bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos, ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Olha que interessante. Então, se eles atuam, né, às vezes no sonho, né, quando a gente lembra, às vezes, de um ente familiar, alguma orientação, a gente acorda com aquela orientação, né, presente em nossa mente, né? Então, ela tem o que? O aval do nosso espírito protetor, para essa orientação chegar até nós. Então, os espíritos simpáticos, né, são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, olha só o amparo. Então, nós temos o espírito protetor nosso, existem os espíritos familiares, né? Existe, né, no caso ali, esse espírito responsável pela família. Então, olha como que nós somos cercados de amparo, de auxílio o tempo todo, nos momentos, em todos os momentos da nossa vida, né? E ele continua aqui, olha só, né? Ele continua explicando, né? Aí ele fala do salário aqui. E porventura, né? É porventura insuficiente o salário que recebem, né? Então os espíritos eles se preocupam com todos os aspectos, não só com aspectos, né, espirituais de uma família, né, em auxiliar, mas também com material. A gente recebe também esse auxílio, essa providência divina. Então eles não estão bem, está faltando, tá tendo alguma necessidade, está acontecendo algum problema, e ele esclarece que não, né? Eles tinham uma condição realmente boa, né, a condição dessa família. No entanto, né, ele vem falando várias situações aqui, né? Aí Ezequiel, preocupado, né, depois de longa pausa, ele foi observar pessoalmente a situação. Quando ele foi observar, juntamente com Antônia, a família, né, ele viu lá a Malvina reclamando, queixando, né, reclamando da vida, né, que a condição não estava boa, né, e nós vamos lembrar agora, né, do livro Vinha de Luz, né, muito oportuno Vinha de Luz, aqui, que é o capítulo 118, né, que é o capítulo intitulado Queixas. Então, a queixa, a reclamação nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. No caso deles, ela estava reclamando por reclamar, porque eles tinham uma condição, né, boa, né? Então, a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva.
Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume do tempo perdido, né? Então, quanto tempo a gente gasta se queixando e reclamando nas lamúrias, né? Então, ele observando isso, essa situação dela ali, né? De queixa, de reclamação, ele começa a pensar, né? Como que pode auxiliar essa família, né? Como auxiliar, né? E ele continua aqui, ó, comentando, olha só, o grupo não encontrava um minuto sequer para conversar edificando. Então a família se reuniu o tempo todo para reclamar. E ele falou aqui do pai, né, que é a visitante atordoada, sem mais delongas, despediu-se na vizinha lá, né? E a residência dos Torres converteu-se num purgatório de imprecações. O chefe da casa insurgia-se contra os políticos, né, contra os acionistas da empresa, e da mesma forma nós, meus irmãos, a gente fazendo uma autoavaliação, como que nós nos permitimos, né, cairmos na queixa, cairmos na reclamação, né, gastando o nosso precioso tempo com essas energias deletérias, né, energia deletéria. E até aqui esclarece, não, aquela meia dúzia de corações reunidos semelhava-se a um poço de águas envenenadas, expelindo lodo pelas bordas. Olha só, é a impressão que os mentores tinham, né, da família ali com os comentários. Olha só, como que a gente precisa se educar, educar o nosso falar. Só lembrando que através da palavra Jesus trouxe o seu evangelho ao mundo. E a nossa palavra? Como que tem sido a nossa palavra no dia a dia, né? Então, aí ele vai observando, né, a atitude dele, né, só reclamando, né? E os filhos vendo os pais reclamar, vão copiar, né? Olha só a responsabilidade da família com relação à formação moral dos filhos. Então, os filhos observam os pais nesses comportamentos, com esses hábitos, né? E vão repetir, né? Vão fazer a mesma coisa, né? Aí, o que que eles pensaram? Nós vamos fazer o seguinte. O que que eles vão fazer, né? Como que a gente vai fazer nesse caso, né? Vamos dar um tempo, vamos afastar um pouco. Foi o que eles fizeram, né, a sugestão de Ezequiel. O Antônio, que é o mentor da família, ficou preocupado, que ajudando já está difícil. Ele ficou assustado e falou assim, ó, que diz, deixaremos torres sem assistência? Que será dessa pobre família? E eles, claro, não aplicaremos remédio violento. Ele elucidou Ezequiel, né? Então, ele vai dar um tempo, olha só, né? Aqui, ó. Creio que nesse pouco tempo, vai deixar um mês lá, né? Vamos deixar uma família um mês. Nesse pouco tempo, fará Malvina intensivo curso de entendimento, serviço, gratidão e prece, né? Nossa amiga tem recebido até hoje a proteção confortadora, né? Tá recebendo essa proteção. Mas doravante necessita receber a proteção educativa. Qual que foi a proteção educativa? Então, nesse momento, ó, tão logo se ausentou Antônio, o silencioso amigo oculto, o desespero ali atingiu a comilança. Então, só foi o espírito protetor dessa família afastar. Como que ficou a situação, meus irmãos? Olha só. Os filhos do casal, no de imediato ao afastamento dele, se empenharam, foram em luta corporal. O Oscar teve o braço direito quebrado, né? No terceiro dia, o Hermenegildo foi dispensado do trabalho. No quarto, o José foi conduzido à Santa Casa, né? Teve apendicite. Ele não contou todos os dias, contou até o sexto aqui, ó. No quinto dia, o chefe da família foi atropelado por automóvel, ao sair do escritório, sendo transportado ao pronto-socorro. E no sexto dia, o Paulo era trazido para casa em carro da assistência municipal, em razão da queda. Então, nós entendemos, meus irmãos, a gente começa agora a olhar para a nossa vida, né? Analisar a nossa vida, cada um aqui presente,
quanta amparo nós temos, quantos livramentos nós temos devido a todo este amparo recebido ao longo da existência. Sem essa assistência, nós não somos nada. Só foi um pouquinho e sementou afastar, olha só, quantos desastres. Mas aí, nesse caso aqui, em específico dessa história, foi o que? Uma proteção educativa, né? Foi a forma que eles encontraram de educar essa família, a pedagogia divina. E assim é cada um de nós, com as nossas dificuldades, que todos nós temos, né? Então, ele afastou, né? Então, olha só, Dona Malvina não encontrou uma. Olha só, depois veio tanto problema que ela não encontrou mais tempo de se queixar do mundo, né? E da sorte. E findos os 30 dias do programa, quando Ezequiel e Antônio ali penetraram de novo o domicílio, encontraram-se em oração profundamente transformado, né? Aí nós vamos começar a entender, meus irmãos, só já terminando aqui já, o Evangelho, no capítulo, né? No capítulo 5, no capítulo maior do Evangelho, né? Bem-aventurados aflitos, né? Por quê, né? Por quê? Bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus, né? A questão dos sofrimentos, como que o sofrimento ele tem, nos possibilita, né, a gente avaliar a nossa vida e fazer as reformas que tanto necessitamos. A gente vai observar que, às vezes, numa situação difícil, né, no meu familiar, a família se fortalece, a família aproxima, a gente passa a ter mais humildade, passa a respeitar mais o próximo, passa a compreender mais o semelhante, né? Passa a desenvolver mais as virtudes que, às vezes, numa situação tranquila, sem muitos problemas, né, a gente ficaria, né, talvez, com, é bem provável, né, perante a nossa inferioridade, com a nossa irmã Malvina, tendo tudo, né, e reclamando da vida, né? Então, assim, olha os benefícios, né, dos nossos sofrimentos, né? Aí nós vamos ver, a gente vai entender melhor, assimilar melhor o que o Evangelho traz para nós. E uma sugestão, meus irmãos, aqui, encerrando aqui já o nosso estudo, né? Para quem quer aprofundar um pouco mais, no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, é o terceiro livro dela, aqui né, dessa obra, desse material que ela tem, da série psicológica, ela vem falar só sobre sofrimento. O sofrimento, a análise do sofrimento, a origem do sofrimento, né? Ele traz muito, proporciona muito esclarecimento para nossas vidas, né? Então, é bem interessante a gente, né, se tiver a oportunidade, né, dedicar um pouquinho a essa obra, né? E além do Evangelho, que realmente é o medicamento para todos os nossos dias. Então, meus irmãos, nós agradecemos a oportunidade, né, dessa reflexão de quanto somos amparados, auxiliados diariamente, né, e quanto que nós somos gratos por essa assistência, por sem ela é, é difícil imaginar como nós estaríamos, né? Bem difícil, tá? Então, gratidão, um abraço a todos.